Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito de Deus. Jesus, em muitas vezes, por onde ele passava, ele falava: quem tem ouvidos. Mas hoje a pessoa usa o ouvido dele para ouvir carnaval, ouvir funk, ouvir sertanejo, ouvir coisas que são inúteis aos olhos de Deus e abomináveis. Ouvido para ouvir futebol, mas para ouvir a palavra de Deus, o povo não consegue mais suportar. O apóstolo Paulo, ele recomenda na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, dizendo que eles iriam desviar os ouvidos da verdade. Esta palavra hoje é comichão nos ouvidos das pessoas, porque elas não suportam. E a Bíblia é bem clara, enquanto ela refere-se: arrependei-vos, porque é chegar a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo até vós. O arrependimento, se o homem não se arrepender, se o homem não deixar a sua vida que desagrada a Deus, a sua vida que ele está levando cotidianamente, ele vai terminar acabando no inferno, porque a Bíblia sempre menciona e fala de um grande e terrível dia, e esse dia está para acontecer. Será dia de densas trevas, será dia de escuridão para aqueles que quiseram viver neste mundo de prazer, neste mundo ilusório. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar o homem, para corrigir o homem e para exortar o homem, para que seja perfeito diante de Deus. Por isso que Jesus, por onde ele passava, ele sempre pregava. A mensagem de Jesus era a mesma mensagem de o apóstolo Pedro, era a mesma mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, porque sem o arrependimento não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não teria como do povo ser justificado pelos seus pecados, pela sua imundícia, pela sua transgressão. Lá em Provérbios capítulo 28 e versículo 13 diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança de Deus misericórdia. É necessário que todo aquele que se aproxima de Jesus olhe primeiro o que ele tem feito para Deus. Porque se você estiver pensando que vai entrar no céu com seu modo de viver, com seu modo carnal, com seu modo de pensar, com seu modo de viver, você está totalmente enganado. Jesus, ele quer povo santo, povo que adore ele em espírito e em verdade. Jesus não está procurando adoradores de estátua, Jesus não está procurando adoradores de ídolos. Jesus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus um dia estava pregando, e aproximou dele um jovem muito rico, tinha muito dinheiro. Aparentemente ele era o abençoado de Deus. Diante daquele povo, o povo pensou até imaginar que aquele homem, aquele jovem, ele é bem sucedido por Deus e bem abençoado de Deus. Aí ele caiu na besteira de perguntar para Jesus: mestre, bom mestre, veio bajulando Jesus, veio elogiando Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e perguntou para ele: você guarda os mandamentos? Você guarda esta lei? A lei de Moisés? Você observa? Você pratica ela? E ele falou para Jesus: eu não furto, eu não mato, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Citou quatro testemunhos da lei de Moisés. E Jesus sabia que ele tinha algo que ele não queria revelar, e ele não quis dizer o que era, mas Deus sabia muito bem, porque o homem pensa que engana Deus. Você pode apresentar aqui o seu curso de teologia, você pode aqui apresentar sua boa oratória, mas Deus sabe que o íntimo do coração do homem, ninguém consegue enganar a Deus. A Bíblia diz que tudo que é encoberto há de ser revelado. Então Deus vai arrancar a máscara de muitos e vai jogar porta fora, porque é como o filho da perdição. Foi introduzido, mas já estava escrito na lei e pelos profetas que teria que acontecer a traição que houve com Jesus. Mas Jesus, ele deu o seu único, a sua única vida. Jesus deu o seu único potencial
para poder resgatar a alma do pecado, a alma do lamaçal do pecado. Mas hoje as pessoas estão trocando a vida eterna pela essa vida passageira, estão deixando de ir morar no céu para pensar que vai morar na terra eternamente. Esta terra vai ser destruída logo, logo, pela ira e furor de nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus vai exercer ira e furor sobre as nações. Deus é um fogo consumidor. Horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Não brinca o homem com Deus, porque a soberba do homem passa, a soberba do homem Deus abate, e Deus dá graça aos humildes. Arrependei-vos, porque é chegar a vós o reino dos céus. É muito bom pregar o evangelho, é muito bom você ir na igreja e dar glória a Deus. Mas quando você sai da igreja e vai para sua casa, ficar enfrentado a cara na televisão, o que adiantou ir para a igreja? O que adiantou você ir ouvir um culto, uma palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que adianta ir buscar a Deus, depois sai e vai buscar o diabo do futebol, o diabo da cachaça, o diabo da novela, o diabo do cinema? O que adianta? Perder o tempo, está fazendo sacrifício de tolo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, porque o que há no mundo, a soberba da vida, é o homem muito altivo. Pensa que é alguma coisa porque possui muito dinheiro na conta. Pensa que é alguma coisa porque tem título acima do demais. Mas para Deus você é um pobre, você é um verme, você é um nada. Jesus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é o homem? Isaías falou, aliás, o salmista Davi falou: o que é o homem para que tu lembres dele? E o filho do homem para que você o visite? O homem não é nada sem Deus. O homem pensa que é alguma coisa. Por isso, quando o apóstolo João, ele escreve essa epístola, ele está recomendando: não ameis o mundo. Você ama mais o futebol do que a Deus? Você coloca o seu mais time com mais ênfase do que a Deus? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo é concupiscência dos olhos. Tudo que o homem vê, ele deseja. Tem uma casa, não se contenta, quer ter duas. Tem um carro, não se contenta, quer ter dois. E até a esposa não se contenta, quer ter outra amante. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus não perdoou as gerações antigas. No primeiro século foi submergido a água. O dilúvio de Deus matou todos, desde o pequeno até o mais velho. Deus não perdoou, porque a Bíblia está escrito lá em Naum que Deus não terá por inocente o pecador. Deus não tem por inocente aquele que transgride a sua palavra, porque Jesus falou: examine as escrituras, porque nela você encontra a vida eterna, e são elas que me testificam. Lá em João capítulo 7 e versículo 38, Jesus falou em alto tom: aquele que crê em mim, como diz a escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser. Quer acreditar em Jesus como quem fala? O Papa, o Padre ou os pastores? Se você crê como fala a Escritura, você será um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê a Escritura Sagrada, não é o jornal do dia. Bem-aventurado é o que lê o que diz este livro, não é a telecena para você ir lá fazer a fezinha. Bem-aventurado é os que ouvir. Nem todos têm ouvidos para ouvir esta palavra, porque esta palavra é santa. Santo é o vosso Deus. Santificai-vos em todo o seu modo de viver. Santificai-vos, porque é grande e terrível dia que nosso Deus voltará a essa terra. Santificai-vos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para se apresentar diante de Deus. Prepare-se, porque esse Jesus, ele vai julgar grandes e pequenos. E Pedro falou que o juízo de Deus começa primeiro por nós que somos crentes, nós que estamos dizendo que tem Deus, mas não está tendo Deus de nada. Porque Deus não é objeto para você pendurar no pescoço e sair andando para lá e para cá. Deus não é este estímulo que o mundo pensa que é. Todas as religiões estão dizendo que leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira do diabo, é mentira desses demônios. A Bíblia diz que há só um caminho, e esse caminho conduz à vida. Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim é morte. Quer andar com Jesus? Jesus é a luz do mundo. Jesus é vida, Ele é pão vivo, é água da vida. Quem quiser, venha e beba de graça, não precisa pagar.
como as igrejas estão fazendo hoje. Dá seu dízimo, dá sua oferta, dá tudo que você tem, pensando que Deus é realizador de sonho e Deus vai dar tudo em dobro. No lugar da sua vergonha, Deus vai dar dupla honra. Não existe isso. Nós estamos vivendo o último dia da igreja aqui na terra. Sabe o que Jesus falou em Apocalipse 3? A última igreja, Laodiceia, é cheia da prata e do ouro, é cheia de boa aparência, faz e mostra. Mas Jesus falou que era uma pobre, miserável, desgraçada, cega e nu. Porque Deus não está olhando a aparência, Deus olha para o coração do homem e vê se encontra. Porque Jesus falou que o homem bom, do bom coração, ele tira coisas boas. Não ameis este mundo. Se você trocar Jesus pelo futebol que você tanto gosta de assistir, você vai perecer eternamente no lago de fogo e enxofre. Jesus falou para os fariseus hipócritas: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Rezando a Ave Maria é bem pouco. Fazendo sacrifício de ir na igreja fazer campanha é bem pouco, perto da ira de Deus. A Bíblia diz: não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, quem está falando nessa boca aqui não é eu não, é o Espírito de Deus. Vocês pensam que é eu que estou falando? É o Espírito Santo da graça de Jesus, que hoje dá tempo para um pecador vir para os pés de Jesus, e não é para os pés da igreja, que a igreja não pode fazer nada por você, o pastor não pode fazer nada por você. Quem faz é Jesus, porque Ele foi o único que desceu nesta terra. E Ele carregou sobre si todas as nossas feridas, todas as nossas chagas. Você acha que Jesus morreu na cruz para me dar um carro bom? Você acha que Jesus morreu na cruz para me dar um emprego bom? Você acha que Jesus morreu na cruz para me dar uma família estável? Jesus falou que aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de ser o meu discípulo. Está pensando que é qualquer um que vai entrar no céu? Está pensando que é qualquer um que vai ser discípulo de Jesus? Pedro largou as redes, foi ganhar almas, porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma só. Quando o pecador se arrepende, há festas nos céus pelos anjos de Deus que fazem. Mas é como falou Pedro: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. A geração de Ló foi destruída pela ira de Deus. Caiu do céu, não foi avião. Caiu do céu, não foi cometa. Caiu do céu, foi fogo e enxofre. Que desde aquela geração, desde o mais moço até o mais velho, eram gays, efeminados, estavam provocando a ira de Deus. E Deus olhou para aquela geração, o próprio Deus desceu e foi dialogar com seu amigo Abraão. Abraão era amigo de Deus, Noé andava com Deus, Enoque andou com Deus. E hoje a maioria das pessoas quer andar com o diabo da maconha, o diabo das drogas, o diabo do futebol. Está cegando o Deus desse século, o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. A Bíblia diz que tudo vai passar, o céu e a terra, mas a minha palavra não há de se passar. O apóstolo Pedro falou que a glória do homem é como a erva que murcha e cai, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus para sempre durável. Não adianta perder tempo, não adianta pensar que ir na igreja vai mudar sua vida, que você fazer parte de um ministério você vai ser mudado. Quem muda é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não tem domínio sobre aquele que tem o Espírito Santo de Deus, mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele vive dominado pelo pecado, torna-se escravo. Jesus falou para as mulheres que pecaram: vai e não peques mais. Para aqueles que eram curados: vai e não peques mais, para que não aconteça algo pior do que está acontecendo agora. Esta é a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus, por onde ele passava, ele era confrontado, não era pelos pagãos, não era pelos gentios, era pelos religiosos, era para aqueles que guardavam a lei de Moisés, pensando que seriam salvos por a lei de Moisés.
pensando que jejuar 2 vezes por semana ia resolver o caso dele, pensando que dar dízimo ia resolver o caso dele, pensando que fazer obra de caridade ia resolver o caso dele. Jesus falou: você é um hipócrita. Olha o publicano como ele orou: Pai, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O fariseu estava se vangloriando: olha, Deus, como eu sou bom, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço obras. Eu não sou como esse miserável pecador, não sou como esse bêbado, não sou como esse drogado, não sou como essa prostituta. Jesus fala assim para aquele fariseu que estava ouvindo ele: qual dos dois que desceu justificado? Digo que foi aquele que reconheceu que é um pecador. O homem só vai se aproximar de Deus o dia que ele reconhecer que ele não é nada, que ele é um pobre miserável, que depende da graça de Deus, que vinha sobre ele. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia da alma do ser humano, porque o ser humano de hoje só se preocupa com as coisas terrenas, quer ajuntar no celeiro, quer ajuntar na conta, mas esquece que a vida eterna é bem melhor do que esta vida, e esquece que a vida que Jesus foi preparar a morada é melhor do que esta. Por isso que você não pode ganhar esta vida, senão você perde a outra. Não adianta você juntar dinheiro, fazer planos para amanhã. Se você ganhar esta vida, você perde a sua salvação. Se você deixar de olhar para Cristo e olhar para o homem, você cai. Que Deus tenha misericórdia, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus.